Deixa eu ver aqui. Tá entrando. Porque da outra vez a minha fala ficou pela metade. Então, a lição de hoje está na aula de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. Né? Na sequência dos nossos estudos, dos dons ministeriais, que foi os 5 primeiros dons, pastor, profeta, apóstolo, que nós observamos durante todo o estudo dessa revista, hoje nós vamos tratar não dos dons ministeriais, mas da função eclesiástica, a saber, presbíteros e diáconos, e assim nós vamos terminar essa revista. Nessa aula, nós vamos tratar da função de um presbítero dentro da igreja local. No princípio da igreja, essa função eclesiástica é uma atividade tipicamente pastoral. Hoje, a Portas Abertas, ela ainda trabalha dessa forma, a missão Portas Abertas. Eles acreditam, e também eu creio dessa forma, até você formar um missionário, até ele aprender a língua nativa da região, até ele se adaptar com os costumes daquela região, demora muito tempo. E para não perder tempo, eles levantam um presbítero, que são pessoas mais velhas, mais maduras na fé. E eles constituem esses homens para a igreja local daquela região. Na igreja do primeiro século, logo no início, no princípio da igreja, a função eclesiástica que os vocábulos presbítero, ancião e bispo são usados no compêndio neotestamentário bíblico com o mesmo significado. Por isso que na revista ele não está especificando presbítero ou diácono ou ancião, não, é vírgula. Presbítero, vírgula, bispo ou ancião no final. Para concluir, porque todos nós sabemos, no português tira-se a vírgula e colocamos o ancião. Então, essas 3 palavrinhas que vocês ouvem agora, presbítero, ancião e bispo, eles têm a mesma função. Você pode ver que hoje tem muitos pastores, né, por colocar em escala de hierarquia, eles deixam, vamos dizer, o dom ministerial, que é o pastorado, que é a função eclesiástica mais alta da hierarquia bíblica no contexto da igreja, e desce, vamos dizer assim, só para você entender, não estou falando que o dom ministerial está envolvido com hierarquia, tá? Mas vamos dizer assim, é como se ele descesse uma escada, ele deixasse o dom ministerial para ser um presbítero, só para que você entenda. Por quê? Porque a palavra bispo, para muitos, né, está numa hierarquia acima do pastorado. Isso não é uma realidade. Tanto presbítero como ancião, como bispo, quando você vê em todo o contexto do Novo Testamento, ele tem o mesmo significado. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso do 1 ao 9, 1 Pedro, capítulo 5, verso do 1 ao 9, está dizendo assim: aos presbíteros, você que tem Bíblia pode abrir, que o texto vai até o versículo 9. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, ou seja, né, o próprio Paulo, não vem de Deus. Eu que sou também presbítero, o próprio Pedro, que sou também presbítero como eles, ou seja, alguém que governa a igreja com maturidade, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Isso é o Pedro falando. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Lembrando a vocês que Pedro era, vamos dizer, um dos principais cabeças da igreja. Né? Então ele está dizendo: apacentai vós, presbítero, o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo. Ou seja, voluntariamente, essa pessoa deve estar pronto para o chamado do Senhor. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Ou seja, quem recompensa é o próprio Cristo, a sua obra. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Pode ver que ele começa o texto falando de presbítero, e agora a tradução bíblica nos mostra anciões.
mas todos têm o mesmo significado. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É um texto muito usado, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Mas na realidade, se for ver todo o contexto, Pedro está ensinando que os jovens devem submeter as pessoas mais maduras da igreja. Hoje, nem jovens, nem adultos, nem velhos está submetendo a pessoas maduras da fé, né? Ou seja, estão se ensoberbecendo em todo o tempo. Então, aqui é um conselho de Pedro. Aí ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então veja que Pedro ele começa o texto dando conselho aos presbíteros, como que eles devem cuidar do rebanho. Eles devem estar prontos para servir. E prontos para servir, e não porque alguém ofereceu um salário para ele. Pode ver que ele fala, né, não de torpe ganância, não porque ele está de olho em sobreviver daquilo, não, mas porque ele está pronto para servir ao rebanho. Aí ele começa a aconselhar os anciões da igreja como deve ser apacentado, mas também ele fala dos mais jovens, vamos dizer, dos mais imaturos na fé, como que ele deve se portar diante desses homens mais maduros que estão sob o governo da igreja. Aí ele diz que devem ser humildes, devem ouvi-los, devem ser sujeitos a ele. É interessante que hoje nem o próprio pastor pode admoestar, pode aconselhar ou pode, vamos dizer assim, exortar alguém, né? Quando alguém mais maduro na fé exorta, as pessoas logo elas deixam sua humildade, levantam o escudo da soberba e resistem, né, àquela exortação. Aí Pedro dá um exemplo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. É uma ordem de Deus, que possamos ser sujeitos uns aos outros. E isso está se perdendo dentro da igreja. Aí ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo está em vosso derredor, rugindo e bramando como um leão, né? Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos sobre todo o mundo. Ou seja, o que acontece na nossa igreja, acontece na igreja do vizinho, acontece na igreja do outro. Nós precisamos estar cientes, né, e continuar servindo a Deus, sujeitando uns aos outros, que é a vontade de Deus. Pastor, Oi. você falou de maturidade, né? Muitos confundem essa maturidade com idade. Não tem nada a ver com idade de anos. Por exemplo, eu Exatamente. tenho 61 anos, você a sua idade pode ser bem mais nova do que eu. Sim, Isso não quer dizer que eu sou mais madura na fé do que você. exatamente. Muitos não aceitam pastores mais É, jovens por conta disso, porque acham que para ser pastor tem que ser a maturidade espiritual tá ligada com a a idade. maturidade física da idade. Isso nós vamos ver no decorrer dessa lição, porque quando se fala de ancião, não está falando de um velho, tá? De idade, como disse a pastora Magali. Está falando de uma pessoa madura na fé. Uma pessoa madura na fé, ela responde prontamente para Deus. Ela é rápida em atender a Deus. Você pode ver vários homens novos na Bíblia: Daniel, Samuel, que prontamente, veja a história de Samuel, um exemplo, uma criança que ouviu Deus. Aí tem um sacerdote velho, de idade, que conhece a voz de Deus e não tinha prontidão de ouvir Deus. Aí vem um menino, uma criança, e logo ele obedece a Deus. E Deus ainda fala para Samuel: eu já falei com o sacerdote ali, mas ele não me obedeceu. Então vai dar o decreto para a família dele, para ele. E mesmo ele ouvindo essa exortação, ele não muda a sua decisão, o seu comportamento. Ele continua se comportando com leviandade dentro da igreja, vendo os problemas e não resolvendo. Os filhos dele aprontando, né, ao ponto de dar em cima das mulheres na porta do templo, e ele não se preocupando com tal comportamento. Então veja que o maduro na fé, ele tem prontidão em ouvir Deus. Eu costumo dizer para as pessoas dizem: nossa, você é pastora, vocês são novos, né, 40 e poucos anos.
você é novo, mas nós tivemos prontidão em ouvir Deus. Muitas pessoas, elas não têm prontidão em ouvir Deus, então elas não obedecem e não vivem o que elas têm que viver rapidamente, juntamente com Deus. Então a pessoa madura, ela não é uma pessoa leviana, ela não é uma pessoa que vive em qualquer vento de doutrina. Ela não é uma pessoa que qualquer um que fala no ouvido dela, ela vai lá, escuta e vai para lá e vai para cá. Não, ela é madura, ela sabe tomar decisões por si só, ela tem uma identidade espiritual e ela sabe o que ela quer em Deus e ela cumpre propósitos, né? Ela não, igual uma criança, você dá uma coisa para uma criança fazer, ela não conclui. Você tem que estar no pé dela. Você não terminou ainda, né? Até para comer, você tem que estar no pé da criança. Você não comeu ainda, come isso, né? E se você não ficar no pé, ela não conclui o que ela tem que fazer. Um maduro na fé, ele não vai sair pulando de galho em galho igual um macaco, sem concluir as coisas. Ele conclui a sua obra naquilo a qual ele foi chamado em um determinado local. Então ele tem prontidão para responder a Deus, ele vive com Deus. Então ele vai saber passar experiências com Deus. Isso é uma pessoa madura. A igreja do Senhor, ela é constituída por distintos seres humanos, né? Pessoa sujeita a erro. Por isso é preciso haver uma liderança que norteie e oriente e administre com sabedoria a igreja de Cristo. Infelizmente hoje, muitas pessoas estão saindo de igrejas porque não querem obedecer liderança. Muitas pessoas estão mudando de igreja em igreja porque não querem obedecer à liderança, porque diz, eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homens. Mas pode ver que tanto a Bíblia como a revista nos mostra que quem serve aos homens e às autoridades constituídas por Deus está servindo ao próprio Deus. Aí Pedro vai dizer que é o sumo pastor, né? Ele que vai vir e vai presentear e fazer o pagamento de todos aqueles que trabalharam na sua obra. Então, no primeiro subtópico fala da escolha dos presbíteros. A função dos presbíteros, também chamada de bispo ou de ancião, como nós já vimos que as três palavras presbítero, ancião e bispo têm o mesmo significado. Esse surgiu no princípio da igreja. Barnabé e Paulo instituíram anciões e nas falas dele nós podemos ver que eles estão instituindo anciões. Anciões, não pense em homens de cabelo branco, pense em homens maduros na fé, que têm prontidão para responder a Deus. Você pode ver que João, o apóstolo João, Timóteo e tantos outros, Apolo, eram jovens, mas eles estavam prontos a obedecer, eram maduros o suficiente, como você vê o jovem Timóteo, filho na fé de Paulo, passou por situações juntamente com Paulo que nenhum outro mais, como se diz assim, mais velho na idade, passou com Paulo, o que Paulo passou. Alguns jovens estavam juntamente com Paulo na sua caminhada, e esses jovens, vamos dizer, foram constituídos presbíteros. Você pode ver que Paulo, quando constitui Timóteo a uma igreja em Creta, ele o constitui pastor e ele faz as cartas pastorais. E nas cartas pastorais, ele instrui tanto Timóteo a ser um pastor, como ele dá as regras de um pastorado dentro da igreja, como escolher presbíteros, diáconos e pastores dentro da igreja de Cristo. Então, não é uma questão de idade, mas de maturidade na fé. A palavra presbítero, a palavra ancião e a palavra bispo está falando de homens maduros na fé. Então, essas são anciões, são homens maduros, presbíteros são homens maduros e bispos são homens maduros. Todos têm o mesmo significado. São, portanto, duas funções eclesiásticas. Presbíteros e diáconos, né, são diferentes, são funções diferentes, né, criadas pelo apóstolo para que existissem dentro das igrejas locais. O presbítero e o diácono são funções que podem ser confundidas. Desculpa, alguém tem alguma pergunta? Eu vi alguém abrindo o microfone aqui. Se tiver alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Amém? Então, a função eclesiástica
né, de presbíteros, essas funções não podem ser confundidas com títulos. Presbítero, bispo e ancião não podem ser confundidas com títulos e cargos, amém? Entretanto, todos os títulos surgidos ao longo da história na igreja se resumem em duas referentes funções, né? São presbíteros e diáconos, duas funções que temos dentro da igreja. Essa questão de uma igreja tem ancião, a outra tem presbítero, a outra tem bispo, né? E colocam como escadinhas, é mais uma questão de hierarquia e que não podem ser divididas como funções porque todas elas têm o mesmo chamado, a não ser diáconos e presbíteros, são duas funções diferentes e nós vamos ver isso na próxima aula. Então, qual o significado da função de um presbítero? Na igreja, o presbítero é um discípulo que, tendo alcançado maturidade doutrinária, lembra do que eu falei, ele tem prontidão para ouvir, para obedecer, para servir. Então, ele tem maturidade doutrinária comprovada, elevada, para ser estabelecido e para exercer o ministério de liderança eclesiástica dentro da igreja, como nós vimos aqui no início da aula, para andar junto com o pastorado na igreja. Ele tem essa maturidade e doutrinária comprovadamente elevada. Então, quando o pastor ele vai escolher um presbítero e ungir o presbítero, ele provou aquele presbítero, ele observou aquele homem, ele observou o comportamento durante muito tempo, ele observou a forma com que ele responde para Deus durante muito tempo. Então, ele entende que aquela pessoa tanto tem maturidade doutrinária, conhecimento bíblico, como ele foi comprovada a sua maturidade ao responder para Deus diante da igreja. Então, ele separa essa igreja. Lembrando que nós já falamos aqui que quando o pastor, a igreja local, está separando alguém, ela está dando, lembra Mateus 16, eu vos dou a autoridade do reino dos céus, ele tem a autoridade constituída por Deus para separar alguém. Então, aquela autoridade já é constituída pelo próprio Deus, tá? Porque vem da própria igreja de Cristo. No princípio da igreja, o conselho eclesiástico, vamos colocar bem no princípio ali, quando Pedro, Paulo, Tiago, irmão de Jesus, que foi um dos presidentes da igreja de Jerusalém, vamos colocar ali bem no início da igreja. No princípio da igreja, o conselho eclesiástico era constituído de presbíteros. Pode ver que em Atos, quando Paulo, Pedro e os apóstolos estão falando do conselho da igreja, eles falam a palavra anciões. Em algumas traduções está aqui, e Paulo se reuniu com os anciões da igreja, Pedro se reuniu com os anciões da igreja e tomaram uma decisão. E os apóstolos se reuniram com os anciões da igreja e tomaram uma decisão. Esse conselho foi que aprovou o ministério do jovem Timóteo, tá, na igreja em Creta. O apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, lembrou a Timóteo o reconhecimento do seu ministério aprovado pelo conselho da igreja da seguinte forma. Paulo diz assim em 1 Timóteo, capítulo 4, 14, não desprezei o dom que há em ti, né? Lembrando que Timóteo recebeu o dom ministerial para pastorear uma igreja. Aí ele diz, não desprezei o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, lembrando que é o Espírito de Deus. Lembra quando Paulo e Barnabé foram separados? Eles estavam orando e o Espírito mandou separar Paulo e Silas, ou foi Paulo e Barnabé, não lembro exatamente, né, para tal lugar. Então, o próprio Espírito, por isso que diz, né, por profecia, com imposição de mãos, né, dados pelos presbíteros. Então, o conselho da igreja de presbítero, veja que a igreja, né, no primeiro século ali, bem no início da igreja, era constituída por presbíteros e pastores. Então, eles, com a sua imposição de mãos, por uma decisão do Espírito, eles enviam o jovem Timóteo. Muitas pessoas usam esse texto erroneamente. Elas pegam esse texto e elas querem profetizar dons
do Espírito sobre as pessoas na imposição de mão. Por exemplo, recebe o dom de cura, recebe o dom de profetizar, recebe o dom, recebe pela imposição de mão. Não. Esse texto está falando do dom ministerial pastoral. Lembrando dos dons dos 5 ministérios: pastor, apóstolo, profeta, mestre, né? Está falando do dom ministerial do pastorado. Então, os dons ministeriais são feitos com imposição de mão. A igreja levanta a mão, né, e envia aqueles homens para aquela obra, né? Lembrando para vocês, no início dessa revista, nós falamos dos dons, e eu deixei bem claro que os dons, você não pode alguém chegar e dizer, você tem o dom de cura, recebe aí, não. Você encontra aquilo que já está em você, dado pelo Espírito Santo, você vai encontrar o dom que está em você. Por isso que Paulo diz, buscai com zelo os dons, né? Então vamos lá, os presbíteros cristãos, eles tiveram a sua origem a partir dos presbíteros da sinagoga judaica. Muita gente desprezam os judeus hoje como algumas pessoas que não conhecem a história, que não conhecem teologia, que não conhecem, vamos dizer assim, não conhecem porcaria nenhuma e quer dar palpite nas coisas dos outros. Aí eles ficam falando que você está judaizando as coisas ou que você está usando firulas judaicas, né, para explicar alguma coisa. Primeiramente, que eu não posso separar isso. Primeiro que Jesus, judeu. A igreja é constituída por judeus. As práticas do primeiro culto é bem diferente dos cultos de hoje. Muita gente que não conhece a história, receberam informações como mantras, né? Apenas informaram para eles o que queriam informar e não a história completa. Aí falaram para essas pessoas que a igreja e o culto da igreja começou no Concílio de Nicéia. Não, o Concílio de Nicéia mudou o culto a Deus. O culto a Deus tinha algumas práticas, como por exemplo, você vê Paulo em Atos, ele comemorando a festa de pães asmos. Por quê? Porque ele era judeu. Deixa eu explicar uma coisa, o judeu não vai deixar de ser judeu, o gentio não vai deixar de ser gentil. Paulo deixa isso bem claro. O gentil não precisa circuncidar, nem o judeu, vamos dizer assim, não pode deixar de ser circuncidado. Porque quem era judeu, você pode ver que Paulo estava circuncidando. Quem era judeu. E por conta da fé de algumas pessoas e da falta de conhecimento de algumas pessoas, é que ele faz essa prática. Então, pode ver que judeu não deixa de ser judeu. O judeu não vai deixar de guardar o sábado para guardar o domingo, como muita gente acha que eles é obrigado a fazer. Então, e por isso, hoje, muitos judeus não se convertem, por não entender essa forma de culto. A igreja do primeiro século, ela tinha o culto ainda nas sinagogas, no templo e nas casas. Não foi mudado. O que foi mudado foi no Concílio de Nicéia, onde eles tiraram as festas bíblicas, onde eles tiraram e mudaram a forma de culto. Depois, se vocês quiserem, eu coloco a foto do livro no grupo da Escola Dominical, em que vocês podem ver a história resumida da igreja. Então, o culto no primeiro século era simples. Eles se reuniam nas casas, nas sinagogas e no templo. Atos 2, 46 vai dizer assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 3, nós podemos ver Pedro e João subindo juntos ao templo na hora da oração. Todos nós sabemos que os judeus, eles têm horas determinadas para a oração deles. E Pedro e João não perderam o costume de ir para a hora da oração no templo. Só porque eram judeus, agora em Cristo, como muita gente coloca, agora estamos na graça, né? Não podemos praticar isso por conta temos que ter cuidado com os falsos judeus. Como eu costumo dizer, se eram falsos judeus, não eram judeus. E Paulo estava falando de falsos mestres, falsos judeus, que se infiltrava dentro da igreja, querendo mudar a doutrina da igreja. E muitas pessoas carregam esses versículos isolados
para determinar doutrinas dentro da igreja, onde na verdade a igreja foi constituída por judeus e gentios, né? Ela continuou servindo a Cristo como judeus. A única diferença é que os gentios agora têm acesso. Pode ver que Cristo, ele diz que o templo iria ser destruído, o templo em Jerusalém. Nos anos 60, 70 depois de Cristo, ele é destruído literalmente. Por que o templo foi destruído? Por conta do templo dos gentios, né? Se o templo ainda existisse, os gentios não poderiam entrar no templo dos judeus. Então o templo é destruído, o templo de Jerusalém, por conta do templo dos gentios, para que todos pudessem andar juntos, né? Mas pode ver que enquanto existia o templo, a igreja andava junto. Pedro, Paulo, João, eles continuavam indo ao templo. Então a única diferença hoje é que judeus e gentios, os gentios agora têm acesso ao culto a Deus e têm acesso ao próprio Deus. Por isso que Paulo diz, o véu foi rasgado. O templo do judeu foi destruído por causa dos gentios, pois se não fosse assim, os gentios até hoje não poderiam entrar no templo. E Paulo deixa isso bem claro quando ele fala que o véu foi rasgado, para que o templo dos gentios pudesse entrar junto com os judeus na presença do Pai e receber as mesmas bênçãos de Abraão, né? Bom, o Tiago capítulo 2, verso 2, diz assim, se na vossa reunião, entre parênteses eu coloquei sinagoga, porque em algumas bíblias, pastora, qual a melhor bíblia? A BK Jones, ela tem umas traduções em hebraico muito boa, vamos dizer assim, perfeitas suas explicações a respeito dos textos em hebraico. A BKJ, podemos ver a Ecumênica e a Jerusalém, são, vamos dizer assim, são traduções muito boas relacionadas ao compreendimento dos textos bíblicos. Então, o Tiago 2,2 vai dizer assim, na vossa reunião ou na vossa sinagoga, entrar algum nome, aí vai falar sobre a oração. Então, veja que a igreja do primeiro século também se reunia nas sinagogas, tá? Então, nesse texto de Tiago 2, registra o termo sinagogue, comumente utilizado pela descrição de sinagogas judaicas. Então veja que a igreja no primeiro século, ela cumpriu o desejo de Deus. E Pedro, em Atos dos Apóstolos, eles vão dizer qual foi o maior desejo de Deus e a vontade de Deus, que era a unificação de judeus e gentios servindo a Deus. Agora, não somente mais os judeus poderiam entrar na presença de Deus e receber as bênçãos e as promessas dadas a Abraão, mas os gentios agora tinham acesso às mesmas bênçãos e ao mesmo culto a Deus. Então, veja que a igreja no primeiro século ela ainda andava no templo, na sinagoga e de casa em casa, sendo ainda utilizado para descrever a assembleia de cristãos no primeiro século. Nos primeiros anos do cristianismo, eles usavam, veja que sinagoga, templo. Então a igreja, ela só mudou 300 anos depois, foi quando o Constantino, né? Muita gente carrega ele como um grande homem na teologia, mas eu não vejo isso estudando a história da igreja, tá? Subtópico, a liderança local. O apóstolo Paulo se preocupou muito com a liderança da igreja local. Em Tito 1, 4, versículo 4, 5 e 7, diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam e de que de cidade em cidade estabeleça presbítero. Então veja que Paulo se preocupou com a liderança da igreja e o crescimento da igreja. O texto da carta indica que havia graves faltas na vida individual e conjunta das igrejas em Creta, né? Se você ler a carta de Tito, ela fala muito sobre a igreja de hoje em dia. Mas na igreja de Creta, como faltava liderança espiritual. No versículo 5 fala de falsos mestres. No versículo 10 e 11 fala de uma conduta imoral, né, da igreja entre os membros da família de Deus, e tanto quanto jovens como velhos, como mulheres mais velhas, como mulheres mais novas,
ele começa a aconselhar a igreja diante da sua conduta. A ilha de Creta era uma região altamente marcada por devassidão moral e pela disseminação de muitas heresias. Por isso que Paulo escreve essa carta a Tito. Então, somente sobre uma liderança bíblica, sobre um governo bíblico, moralmente sadia, a igreja poderia resistir a esse cerco ameaçador. Veja que hoje é fundamental uma liderança sadia também. Nós estamos em volta de um cerco ameaçador, de uma conduta imoral e pervertida, né? Não é muito diferente da conduta da igreja em Creta, quando Paulo aconselha. Hoje temos falsos mestres, falsos profetas, conduta imoral. A igreja de Tito, a carta a Tito, é muito atual para os nossos dias. Hoje nós também precisamos de homens, vamos dizer assim, uma liderança sadia moralmente, né, para resistir a esse cerco que está na igreja. A maneira mais adequada de combater o erro é espalhar a verdade. Mas hoje muitas pessoas, em vez de combater o erro sendo luz e sal da terra, elas estão, na realidade, se misturando com o erro. Vem o fofoqueiro, fala uma mentira, vem o falso profeta, uma falsa profecia, vem, porque a irmã do manto do Cocó me liga e ela me falou que tem uma alma cebosa dentro da minha casa, pastor, vem tirar a alma que está dentro da minha casa. Aí muitas vezes o pastor fica tendo trabalho com coisas que não deveria ter. Não tem alma nenhuma, não tem sebo nenhum na casa da pessoa, mas porque a irmã do manto do Cocó falou, o pastor tem que se deslocar, tem que ir lá, porque estão acreditando em qualquer coisa que falam para ela. E estão se misturando com engano, né? Não estamos sendo luz, não estamos sendo sal, não estamos combatendo a verdade com o erro, mas muitos têm se misturado com o erro dos outros. Isso é uma tendência de crente imaturo, de crianças na fé. Então, a forma mais eficaz de combater os falsos mestres é multiplicar verdadeiros líderes e mestres que possam combater a verdade, as mentiras com a verdade. Existem qualificações para ser presbítero. O resumo doutrinário da igreja expressa qualificações bem objetivas para esses homens, para o exercício dessa função presbiterial. A missão do presbítero é de tanta importância que o Novo Testamento dedica vários textos a respeito das qualificações deste homem. Livro de Tito, capítulo 1, versos 6 ao 9, diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, ou seja, não seja um mulherengo, né? Tenha filhos fiéis, ou seja, que ele ensina o caminho que deve andar para os seus filhos, que não possa ser acusado de dissolução nem de desobediente, né? Tem muito obreiro desobediente dentro da igreja, rebeldes dentro da igreja, que não sabem se submeter ao pastorado da igreja e querem ser presbíteros, querem ser pastores, querem ser obreiros, mas a Bíblia deixa bem claro que para exercer certos cargos dentro da igreja, uma pessoa não pode ser um desobediente qualquer, precisa ser obediente, porque convém que o bispo, lembrando a mesma palavra, seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, ou seja, não seja um homem violento, nem dado ao vinho, não seja um beberrão que vive pelos botecos aí afora bebendo, não seja um espancador, nem cobiçoso, lembrando que para escolher certos tipos de homem, ele precisa ser um dizimista, porque se ele não é um dizimista, ele tem cobiça e ganância em seu coração e logo ele vai querer, por sua ganância, usurpar a igreja de Cristo. Versículo 8, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes.
Então veja, lembra que eu falei no início da aula? A pessoa para andar do lado do pastorado, governando junto com a igreja, do lado do pastor, ele precisa combater as mentiras com a verdade. Ele precisa estar firme junto das decisões com o pastor. Ele precisa andar lado a lado com o pastor para combater o engano, os falsos mestres, os falsos profetas. Ele precisa estar pronto para convencer os contradizentes. Né? Muitas vezes o pastor, ele separa alguém para o diaconato, que é uma função, vamos dizer assim, aos olhos humanos, né? As funções na igreja são todas importantes, mas vamos colocar aí por uma escala de hierarquia, por uma hierarquia, vamos dizer que o diácono é uma função abaixo do presbítero, vamos colocar assim. Aí tem muitas pessoas que são separadas ao diaconato, nem foram ungidas ainda, outros que já foram ungidos, como já aconteceu na nossa igreja, dela juntar obreiros e querer combater o próprio pastor da igreja. Irmãos, isso é um erro horrendo, muito grande dentro da igreja de Cristo, e isso tem acontecido muito. Primeiro, porque próprio Paulo vai dizer que para você ir contra um pastor, ir contra um presbítero, você precisa de provas concretas, tá? Não somente de testemunhas ocular, mas de provas de que o que você está falando, né, vai de encontro com aquela vida. E muitas pessoas sem provas concretas de nada, simplesmente por torpe ganância, simplesmente por ser cobiçoso, né? Vamos dizer, um rebelde, um desobediente. Ela começa a entrar em contradição com a igreja. O presbítero, ele precisa estar apto para convencer esses contradizentes, né? Hoje tem acontecido muito dos contradizentes convencer os presbíteros, né? Ah, não vai com esse pastor não, tá tudo errado dentro da igreja. E o cara, em vez de andar junto com o pastor, ele vai na onda dos contradizentes. Então, veja que o texto de Paulo, a uma das cartas pastorais, ele deixa bem claro que o presbítero ele precisa estar tão pronto para admoestar e convencer essas pessoas contradizentes na sã doutrina. Então, ele precisa conhecer bem a palavra de Deus, precisa ser muito maduro na fé para combater esse tipo de situação, né? Ele precisa ser sem mácula, o presbítero não pode deixar brecha no seu escudo moral, né, dando oportunidade para que as pessoas falem mal da sua pessoa. Seu ofício é público, a sua reputação é pública e ela precisa ser inquestionável. Então ele precisa se preocupar com a sua conduta, ele precisa se preocupar com o seu testemunho, ele precisa se preocupar com o que as pessoas vão falar dele, entende? Muitos, por não se preocuparem, estão andando feitos desolentes, desobedientes, uma conduta imoral por aí afora, sem se preocupar com o seu testemunho. A Bíblia deixa bem claro que o presbítero ele precisa se preocupar com o seu testemunho, que seja sem mácula. Então, no segundo tópico, fala da importância do presbítero, o significado do termo presbítero. Primeiramente, cumpre observar que a palavra presbítero é uma palavra de origem grega, a saber, presbíteros, cujo significado outro não é senão homem maduro, tá? Assim, a palavra ancião é a palavra presbítero e a palavra bispo tem exatamente o mesmo significado, que foi aquilo que nós falamos no começo da aula, ou seja, pessoas mais maduras. O bispo no grego é episcopos, cujo significado é observador, aquele que olha os demais, que tem o mesmo significado, aqueles que estão lado a lado com o pastor. Apesar daqui nós termos uma palavra diferente, ele não tem significado diferente do termo presbítero ou ancião. Pessoas maduras na fé, que observam o rebanho de Cristo. A primeira vez que a palavra bispo aparece no texto sagrado é Atos 20, 28, que diz assim: olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, olhai. Veja, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, que é o Espírito Santo. Se fôssemos colocar no hebraico, essa palavra olhai é o mesmo significado da palavra pastor. Então, ele deixa bem claro: olhai, pois, por vós todo o rebanho, sobre o Espírito Santo, que vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que a resgatou no seu próprio sangue.
No hebraico, a palavra olheiro é o pastor. Não existe a palavra pastor no hebraico. Quando Davi fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ele está falando, o Senhor é meu olheiro, o Senhor é aquele que me observa. Aí Paulo usa o mesmo termo em Atos 20, Paulo não, desculpa. Ele usa o mesmo termo em Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós, e todo o rebanho. Então veja que é um pastor que está olhando um rebanho, uma ovelha. Ele usa o mesmo termo, tá? Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo se dirige aos bispos e diáconos da igreja de Filipos, ou seja, pessoas maduras na fé, que andam junto com o pastorado, observando o rebanho de Deus. Portanto, a função de presbítero, ancião e bispo é exatamente a mesma coisa, não havendo no texto bíblico qualquer diferença entre elas, pois se refere ao mesmo trabalho na igreja local, tá? Mas, biblicamente, o bispo não é um ofício superior ao presbítero, né? Como muitas igrejas, né? Eu vejo pastores se ungindo a bispo sem necessidade alguma, né? Eles não tinham necessidade de sair da sua unção e dom ministerial para ir para uma função ministerial. Então, biblicamente, o bispo não é um ofício superior ao presbítero. Os dois termos, presbítero e bispo, são usados para descrever como um líder dentro da igreja. O termo presbítero refere-se à maturidade, à experiência do líder, a quanto ele responde para Deus e o quanto ele andou com Deus. Diz respeito à sua responsabilidade dentro do corpo de Cristo. A atuação do presbítero na igreja. Segundo o compêndio doutrinário da igreja, o Novo Testamento, a atuação do presbítero dá-se a duas áreas principais, ministério da palavra e governo da igreja. Então, o presbítero, ele deve pastorear a igreja do Senhor, como nós vimos em Atos 20 e 20, olhai, pois, o rebanho, tá? Então, ele deve pastorear a igreja juntamente com o pastor. 1 Timóteo, 1 Pedro 5 vai falar sobre isso também. O presbítero deve proteger a igreja dos ataques externos contra os ataques internos. Está também em Atos 20, do 28 ao 31, né? Hoje, em vez dos presbíteros que andam lado a lado com o pastor, proteger a igreja dos ataques, eles se misturam numa picuinha de disse, que ao invés de proteger, atacam a igreja de Cristo. O presbítero, ele deve dirigir e governar a igreja juntamente com o pastorado, servindo de exemplo. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 12, 1 Timóteo 5, 17, Hebreus 13, do 7 ao 17. O presbítero, ele deve pregar a palavra, ele deve ensinar, ele deve conhecer a palavra, ele deve conhecer os princípios bíblicos, ele deve conhecer as doutrinas da palavra e refutar aqueles que contradizem. Então, ele precisa ser apto também para ensinar. O presbítero, ele deve orientar a igreja nas questões doutrinárias e éticas. Atos, capítulo 15, é um texto maravilhoso para se falar da igreja. Atos 16 e Hebreus 13 também. Então, o presbítero deve corrigir com espírito de brandura aqueles que são surpreendidos em alguma falta. Gálatas 6:1. Quando fala de espírito de brandura, irmão, está falando de que ele não vai agir com aquela pessoa como se fosse um amiguinho dele da esquina, tá? Ele deve exortar de acordo com as doutrinas da palavra de Deus. Então, o presbítero, ele deve velar pela alma daqueles que lhe foram confiados, sabendo que ele vai prestar contas ao Supremo Pastor, né? Então, ele deve entender que ele foi escolhido pelo pastorado da igreja para andar junto com o pastor para o crescimento da igreja local. E ele precisa entender que a quem muito foi dado, muito será cobrado, e o próprio Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, vai lhe recompensar por todos os seus atos. O presbítero, ele deve sim exercer o ministério da oração, especialmente em relação aos crentes enfermos, como foi o texto que nós lemos em Tiago, que o presbítero ele tem autoridade espiritual para curar os enfermos por meio da oração da fé,
tá? O presbítero, ele deve estar engajado no cuidado dos crentes pobres, ou seja, ele está engajado ajudando o diaconato da igreja, tá bom? Então, a valorização do presbitério. Para as igrejas em Creta, orientou a Tito que da cidade em cidade estabelecesse homens maduros na fé, que são os presbíteros, mostrando assim o elevado valor desses homens, que exibe um desempenho em suas funções de governo e ensino no ministério da igreja. 1 Timóteo, capítulo 5, 17, diz assim: eles são dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na doutrina. Interessante que tem pessoas que dizem, né, que pastor tem que trabalhar, como eu já ouvi, né? Pastor tem que trabalhar mesmo, ele não tem que viver da igreja, do rebanho, não. São homens que gostam de sugar o dinheiro do povo. Irmão, conversa fiada. Todo pastor, Paulo deixa bem claro que é digno do seu salário. Paulo deixou bem claro em uma das suas discussões a respeito do apostolado dele. Ele disse: Pedro tem direito de levar a mulher e os filhos para a obra. Se os apóstolos têm direito, por que eu não tenho? Se todo trabalhador é digno do seu salário, como diz o texto de Deuteronômio, falando dos obreiros da casa de Deus, por que eu não tenho direito ao meu? Mas ainda assim não sou pesado para vocês, né? Então, muitas pessoas confundem, misturam textos e contextos, né? Para dar, vamos dizer assim, passar um pano na ganância que tem no seu próprio coração. Então, eles são dignos de duplicada honra, são dignos de salário, né? Os que trabalham, e principalmente os que trabalham no ensino da palavra, porque é necessário uma dedicação de um tempo integral para isso, né? Os deveres do presbítero: apacentar a igreja juntamente com o pastorado. O apóstolo Pedro, após colocar-se na mesma posição dos presbíteros da igreja, né, dispersas, dá a eles uma ordem expressa: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Como respeito de apacentamento de rebanho, Pedro dá 3 orientações práticas. Primeiro, não por força, mas voluntariamente. Ele precisa estar pronto para servir ao corpo de Cristo. Nem por torpe ganância. Ou seja, olha, tem algumas igrejas, algumas doutrinas que trabalham assim. Olha, a igreja, vamos dizer assim, em São Bento do Una, Pernambuco, lá é uma igreja pequena de 120 membros, mas ela te oferece um trabalho de 5 mil. Aí o cara, mas temos uma igreja em São Miguel Paulista e ela tem mais de 500 membros e o salário lá é diferente, é de 15 mil, qual que você quer? Aí o cara vai: não, eu vou ficar com a igreja de São Miguel, porque tem um salário tal, isso vai ser bom para minha família, tem aquela coisa toda, né? Então, as pessoas começam a escolher esse serviço por meio do salário que lhe é fornecido. Eu costumo dizer que o pastor, ele precisa ser provado na fé nas questões financeiras, assim como o presbítero e os obreiros da igreja. Por isso que o dízimo é de suprema importância, que é para ver aonde está o coração. Se a pessoa não consegue dar o dízimo, que é por obediência, quanto mais servir ao corpo de Cristo sem interesse financeiro, não é verdade? Então, o presbítero, ele não pode servir por interesses financeiros, mas ele tem que estar pronto para servir, ou seja, ânimo pronto. Deus nunca passou aos presbíteros ou pastores o direito de posse, né? Cabe aos presbíteros alimentar, servir, proteger e conduzir as ovelhas, né? Muitos homens, por direito de posse, por torpe ganância, eles fazem por dinheiro e não por amar o serviço pastoral presbiterial da igreja. Muitos buscam a glória para si e atraem as ovelhas para si mesmos, fazendo delas dependentes deles, né? E não reconhecem o estado do seu rebanho, não estão preocupados com como está o seu rebanho, não estão preocupados com, vamos dizer assim, com a espiritualidade, com a fé das pessoas. Se ele tem o salário dele lá todo mês, ele está pouco, a Deus dará como vai o povo, não é verdade? Então, muitos por conta disso, buscam a glória para si mesmo, né? E não reconhecem ou conhecem o estado do rebanho de Cristo. A Simão está dizendo: vejo que os pastores têm o maior e melhor dos ofícios, o mais difícil de todos, para estudar e buscar e nos passar mastigado. Isso é uma realidade. E nos ensinar, nos cobrar,
para buscar a salvação, mais de que merecido um salário. Isso é uma realidade, porque para aprender o que nós aprendemos não é da noite para o dia, né? Para passar verdades de Deus, não se tem fazendo um cursinho de teologia, mas de experiência, tempo e dedicação ao ministério. O profeta Ezequiel denunciou os pastores que apacentavam a si mesmo e comiam a carne gorda, vamos dizer, tinham um bom salário, né? Comiam o melhor do templo, vestiam-se de lã em vez de alimentar o povo. Ezequiel 34, do 1 ao 4. Pastores que não iam buscar as ovelhas desgarradas, nem procuram as ovelhas perdidas. Isso está em Ezequiel 34. Preste atenção no texto. Pastores que não vão buscar as ovelhas desgarradas e nem procuram ovelhas perdidas. Agora vamos fazer um breve resumo aqui. Hoje o que temos mais difícil é de ver pastores indo buscar perdidos. Ninguém quer tirar o homossexual da homossexualidade. Ninguém quer tirar o drogado do vício. Ninguém quer ter o trabalho de convencer um espírita de que ele está num caminho errado. Ninguém quer ter o trabalho de tirar os espinhos e o carrapato do outro. Ele está preocupado em ovelha pronta. E por isso ele não vai atrás do desgarrado nem do perdido. Ele vai atrás de igreja de ovelhas de outro pasto. As ovelhas já estão prontinhas, poldadas, bonitinhas, prontas para obedecer. Esse tipo de pastor, Deus está, vamos dizer, condenando em Ezequiel capítulo 34. Come do melhor, se alimenta do melhor, tem a melhor igreja, tem o melhor pasto, tem a melhor lã, mas não tem o trabalho de buscar a ovelha perdida. Vão atrás de ovelhas prontas. Não querem ir atrás de perdida, mas de apacentar a si mesmo. O importante é que eu estou bem e que a igreja está cheia. Não é assim que funciona? Né? Na igreja do primeiro século havia exploradores, não é diferente de hoje. Itinerantes que saem percorrendo igreja em igreja buscando bens dos cristãos. Irmão, na nossa igreja, o que teve de itinerante, que contou historinha, baboseira, e crentes caíram no papo deles, e logo depois eles estavam vivendo do bom e do melhor das lãs, né, da gordura das ovelhas, enquanto o pastor da igreja estava sendo criticado por esse tipo de gente, né? São pessoas que se aproveitam do rebanho de Cristo em vez de cuidar. Chegam na igreja dando uma de pastor, de super profeta, mas não sabe cuidar. Não sabe tirar a ovelha lá do carrapato, dos espinhos, né? Não sabe consertar a perna quebrada, não sabe colocar óleo sobre a sua cabeça, não sabe trazer um refrigério para a sua vida. A ovelha está com lã, está prontinha para ser poldada, é essa que eu quero. É assim que muitos estão agindo. E aí vem a exortação de Pedro para esse tipo de homem. Hoje não é diferente. Muitos percorrem as igrejas alheias em busca do que Deus não deu. Veja, a nossa igreja passou por isso. Pastores que entraram na nossa igreja, levaram pessoas da nossa igreja em busca do que Deus não deu para eles. Isso ficou muito claro. Não foi eles que foram atrás da ovelha perdida. Se não foi ele que cuidou da ovelha que estava perdida, se não foi ele que batizou, se não foi ele que tirou do lamaçal, ele não tem o direito sobre aquela vida. E hoje, muitos estão se aproveitando do rebanho, buscando as ovelhas prontas, passeando pelas igrejas, buscando o que Deus não deu a essas pessoas. A liderança da igreja não é uma posição de privilégio, mas de serviço. Mas hoje, muitos não querem esse serviço, porque dá trabalho demais. A palavra de Deus é meridianamente clara em dizer que o dever da igreja é pagar ao pastor o seu salário. 1 Coríntios 9, do 1 ao 9. Não temos nós direito de comer e beber? Lembra do texto de Paulo que ele está falando? Acaso eu, Paulo, não tenho direito de receber o meu salário? É isso que ele está dizendo em 1 Coríntios 9. Não temos nós, ou seja, eu, Paulo, o direito de levar conosco a nossa esposa. Ele está falando de Pedro e dos outros apóstolos que levavam sua esposa e os seus filhos para a obra e que eram sustentados pela obra. Acaso eu também não tenho esse direito de levar, como também os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas?
Ou será, ou só eu e Barnabé que não temos o direito de deixar de trabalhar? Porque Paulo, ele continuou fazendo tendas para sobreviver e a igreja de Corinto não fez questão de nenhum de sustentá-lo. Quem sustentou Paulo foi a igreja de Filipos, foi a igreja de Filipenses, foi a igreja, né, da Macedônia que o alimentou. Então ele deixa bem claro, até nas cartas da igreja de Filipos, que aquela igreja supriu todas as necessidades dele quando ele ainda pastoreava e ajudava a igreja de Corinto. Aí ele continua: quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Não é verdade? Quem é o trabalhador que planta numa terra, que planta o fruto e não tem direito de comer dele? Não é verdade? Paulo está dizendo isso em 1 Coríntios capítulo 9. Né? Teve um pastor que falou para o pastor Marlon: pastor, é bom você ter o seu trabalhinho aí, né, na serralharia, trabalhando, porque as pessoas não têm que falar de você depois que você estiver no McDonald's com a sua família. Mas, irmão, se eu for para o McDonald's com a minha família, é mais de direito. Se você vai, se a tua família vai, se teu filho vai, por que o meu filho não tem direito? Não é questão do pastor trabalhar fazendo serralharia ou dele receber um salário da igreja que ele não vai ter os mesmos direitos que você. Isso, irmãos, é a ganância do coração do povo que faz as pessoas pensarem dessa forma. E o texto de Paulo, ele continua: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ele está fazendo uma pergunta. Ou quem apacenta um gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Ele está falando de uma situação. Aí ele está dizendo: eu digo isto segundo os homens. Aí ele cita um texto da lei, em Deuteronômio, que fala que o obreiro é digno do seu salário. Aí ele diz: ou não diz a lei também o mesmo? O que Paulo está falando não é somente de acordo com a situação que ele está vivendo, mas a própria lei de Deus lhe dá o direito de receber o seu salário. Veja que Paulo, ele está falando sobre esse assunto e muitas pessoas dizem e usam versículos isolados para dizer: Paulo nem sequer precisou do salário da igreja. Ele mesmo disse que fabricou tendas para sobreviver. Irmãos, se você ler o texto de 1 Coríntios 9, você vê Paulo lutando contra a igreja de Coríntios e provando para elas que ele tem o direito de receber. Mas mesmo ele tendo o direito, ele não faz questão, porque a igreja da Macedônia estava sustentando ele e ele também fazia tendas para sobreviver. Aí ele diz: porque na lei de Moisés está escrito, 1 Coríntios 9, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Se o boi tem direito de comer o grão que ele mesmo trilha, porventura tem Deus cuidado dos bois? Acaso Deus cuida dos bois e também não vai cuidar daqueles que trabalham no reino de Deus? E Paulo está argumentando isso. Em 1 Timóteo capítulo 5, 17, 18, os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno e duplicada honra. Ou seja, não é qualquer salário, eles precisam ter um bom salário para que possam sobreviver. Principalmente os que trabalham na sã doutrina. Está falando de pessoas que se dedicam para trazer a doutrina e alimentar a igreja com a verdade de Deus. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi. Novamente o texto de Deuteronômio. Não ligarás a boca do boi que debulha. Digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5, 17, 18. Estamos falando das cartas pastorais e da orientação de Paulo, tanto a respeito do jovem pastor Timóteo, como deve ser o comportamento de pastores dentro da igreja e os seus direitos dentro da igreja. Então, não ligarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Para muitos, né, que dizem que o pastor está comendo, né, através das minhas custas, pastor não come através das suas custas. Quem paga o salário do pastor é Deus e quem decide é Deus. Cabe à igreja cumprir com a sua obrigação, porque isso é um mandamento da própria palavra de Deus. Porém, aqueles que entram no ministério visando lucro, né, que são os gananciosos, por isso que o obreiro precisa ser um dizimista, porque senão ele vai lá na frente
querer visar o lucro, como fez Judas, movido por sórdidas ganâncias, comete horrendo erro. Paulo é categórico ao dizer em 1 Timóteo 3,3 que ele não pode ser avarento. Mais uma vez eu repito, uma pessoa que não dá dízimo, ela é avarenta, né? E por isso que a palavra de Deus tem algumas exigências, né, a respeito de todas as áreas relacionadas à nossa vida, né? O presbítero, eles recebem autoridade diretamente do Supremo Pastor. 1 Pedro 5,4. Por meio do Espírito Santo, em Atos 20:28, ele diz: olhai, pois, vós, todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu. Lembrando, se a igreja escolheu por meio da oração, da observação e da autoridade do próprio Espírito de Deus que ela tem. Porém, não devem fazer mau uso dessa autoridade. Liderar a igreja local é uma responsabilidade muito grande. Um dos principais deveres do presbítero é liderar a igreja local, principalmente na ausência de um pastor. Em 1 Timóteo 5,17, nós lemos: devem ser considerados merecedores de dobrado honorários presbíteros que presidem bem. Quem dera eu poder pagar salário aos pastores da igreja, para que eu e o pastor pudéssemos trabalhar na obra de plantar igrejas e assim haver um crescimento da nossa igreja. Mas, infelizmente, muitos não têm investido financeiramente para que o reino de Deus venha a expandir em certos locais. Lembrando que há uma responsabilidade sobre cada igreja local, onde cada uma tem o seu chamado diferenciado. Além da responsabilidade da liderança, os presbíteros também têm responsabilidade no ensino na igreja. Muitas pessoas querem ser obreiros, muitas pessoas querem certos cargos, mas não se preocupam em buscar conhecimento, né? A escola dominical está aberta, o discipulado está aberto e elas não conseguem compreender nem os princípios da palavra de Deus, quanto mais outras coisas como doutrinas, né? Então, muitos estão perecendo por falta de conhecimento, né? O pastor separa primeiramente, antes de ungir, para observar o comportamento e para observar a responsabilidade dada a essa pessoa. Como disse Paulo, não desprezei o dom que há em ti. Se você foi separado com uma imposição de mão, uma autoridade constituída por Deus para determinada função dentro da igreja, você não pode desprezar. Então o pastor começa a observar aqueles que foram separados. Se eles desprezam vamos dizer assim, o diaconato, a separação do presbitério do diaconato, logo ele não pode ser ungido, porque ele desprezou a imposição de mão. E Paulo dá esse conselho para Timóteo e para os jovens pastores. Além das responsabilidades da liderança, ele precisa ser responsável com o ensino, ele precisa buscar isso, tá? Ele tem responsabilidade de ungir os enfermos, ele tem autoridade constituída pela igreja para isso. Muitas pessoas só querem que o pastor vá orar por elas. Muitas pessoas só querem que o pastor vá fazer alguma coisa. Mas quando o pastor envia alguém em seu lugar, automaticamente um presbítero, ele está enviando alguém com a mesma autoridade, com a mesma patente, para estar ungindo aquela pessoa. Veja o que Tiago diz a respeito dos presbíteros. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. Então veja que o presbítero, eles foram separados pelo próprio Cristo, pela igreja, para atender às demandas da igreja. Muitas vezes o pastor não consegue atender às demandas da igreja porque ele não tem presbíteros que vá no seu lugar. E muitas vezes, quando ele manda os presbíteros no seu lugar, as pessoas não recebem, como se essas pessoas não tivessem autoridade espiritual para isso, constituída pelo pastor e pelo próprio Cristo. No Novo Testamento, a unção era usada no sentido carismático de cura, né? Uma vez que a unção é para a vida e não para a morte, é para o corpo e não para a alma. Então, a unção com óleo é tida como um símbolo de poder divino. Aí vai a autoridade humana, né, constituída por Deus, e vai o símbolo do poder divino, que é o azeite.
ao mesmo tempo, é uma ajuda para a fé da pessoa que vai receber a unção. Estamos falando de enfermidades. Foi com esse propósito que Jesus usou a saliva e lodo para curar um cego. 4 razões que devem sustentar a tese são númeras. Primeiro, o óleo não é medicinal, tá? E não deve ser usado como mantra, como muitas pessoas usam. Tiago 5,14 diz: o texto não diz que o óleo cura, nem que o óleo é fundamental, mas o texto deixa bem claro que a oração por meio da fé é que salvará e levantará o enfermo da sua cama. São os presbíteros e autoridades espirituais e não sanitárias, né? Como muita gente acha, né? Ele é uma autoridade espiritual constituída por Deus para estar levando a autoridade da parte de Deus para levantar e salvar o enfermo da sua enfermidade. Ele deve aplicar o óleo como uma unção, como representante vamos dizer assim, do poder, do Espírito, e o presbítero como representante de uma autoridade constituída por Deus para aquela função. Os presbíteros são autoridades espirituais e não sanitárias. Que eles devem aplicar o óleo em nome do Senhor e não aplicar o óleo como um mantra ou como algo medicinal. Se a unção fosse medicinal, ela poderia ser feita por qualquer pessoa. Se o óleo da unção fosse o fundamental, o texto ia dizer, vai lá o diácono fulano de tal e unge o enfermo. Vai lá a irmãzinha fulana de tal, né? Você já viu? Né? Que vai a irmãzinha, o irmãozinho fulano, sem autoridade do pastor. Né? Irmã, deixa eu ir na tua casa. Eu vou na tua casa, eu unjo tua casa e eu oro por você. E o pastor não está nem sabendo. Essa pessoa não é presbítera, ela não tem a autoridade constituída por Deus ou pelo pastor. Se não tem pelo pastor, não tem dada por Deus. E ela vai lá ungir a sua casa. E a única coisa que ela está usando é a alma humana e tudo que tem dentro dela para ungir a sua casa. A Bíblia deixa bem claro que a unção deve ser feita por autoridades espirituais, tá? Então, um presbítero, um pastor são fundamentais para fazer a unção dos enfermos. Se a unção fosse apenas o óleo fosse o importante, se apenas o óleo fosse o fundamental da história, ela seria feita por qualquer pessoa, né? Tiago não teria dado a ordem de presbíteros e autoridades da igreja para essa convocação. A cura não vem como um efeito terapêutico, né? Mas como um conjunto de fatores. A imposição de mão por meio da fé, a autoridade espiritual que foi delegada àquela pessoa pelo pastor, a unção com óleo, a oração da fé, a confissão do pecado e perdão. Lembra que eu falei em Mateus 16? Eu vos dou autoridade para perdoar pecados. O que vocês ligarem na terra será ligado. O que vocês desligarem será desligado. A igreja tem essa autoridade. Então, quando um presbítero vai a uma casa com óleo da unção, ele vai carregando essa autoridade enviada pelo pastor para aquela função. Por isso que não pode ser qualquer um que unja a sua casa, nem qualquer um que venha ungir o enfermo. Precisa estar debaixo da ciência e da autoridade de um pastor. As palavras em nome do Senhor colocam limites na cura. O poder está no nome do Senhor e na autoridade constituída por Ele, tá? Vem pelo poder que vem do Senhor. Amém? Irmãos, vamos concluir essa aula, que já são 10h08, nós começamos 8h30. Diante de tudo que nós falamos aqui, conquanto de forma sucinta, percebe-se quanto é importante a função de um presbítero na igreja local, como é importante o pastor ter obreiros fiéis que andem do seu lado para o crescimento da sua igreja. Muitas vezes o pastor perde tempo em fazer uma unção de enfermo, muitas vezes o pastor perde tempo. Por quê, pastor? Você está falando perde tempo? Porque o fator principal da igreja é o crescimento espiritual, de ganhar almas. E muitas vezes o pastor está deixando de ganhar almas, está deixando de investir no crescimento, na organização ministerial, para estar fazendo funções que presbíteros e autoridades da igreja poderiam fazer, tá? Então, eles sempre formam um corpo de obreiro com finalidade. Os presbíteros, os diáconos, nós vamos falar semana que vem, formam um corpo de obreiros com finalidade
de contribuir e edificar a igreja local para o seu crescimento. Por isso que é muito importante termos obreiros fiéis que andem junto com o pastor para esse crescimento. Lembrando que ele anda junto com o pastor, servindo a igreja local juntamente com o pastor, né? Andar junto com o pastor não é simplesmente ir ao culto uma vez por semana e fazer sua obrigação de um cristão. Andar junto com o pastorado da igreja para almejar esses cargos, ela precisa servir a igreja também, ajudando o pastor nesse crescimento. Muitas pessoas que deveriam estar ajudando o pastor no crescimento, estão ajudando o pastor a, vamos dizer, a ficar parado no tempo, né? Aquela pessoa que tanto recebeu já poderia estar servindo a igreja, mas ela está sempre querendo que o pastor faça alguma coisa por ela, ou seja, ela está sempre querendo ser servida ao invés de servir. Então, grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. Precisamos clamar para que Deus literalmente levante pessoas para nos ajudar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana e que vocês possam sair dessa mermice espiritual, servindo a Cristo, sabendo que quando você serve ao corpo de Cristo, você tem o Supremo Pastor que os recompensará de toda boa obra. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.